O LENAD, como muitos sabem, é um levantamento domiciliar probabilístico da população brasileira, com uma amostra representativa. Mas antes de começar, acho que é bastante relevante, nesse contexto, declarar a ausência de conflitos de interesse. A gente sabe que a gente está aqui num campo bem delicado, com interesses diversos de indústria, de outros setores. Então, eu queria, antes de falar qualquer informação sobre o estudo, declarar a ausência de qualquer conflito de interesse, tanto na realização quanto na análise e publicação dos dados do LENAD. Uma informação importante. Então, a ideia dessa apresentação é começar pelo método do LENAD, falar dos resultados de indicadores específicos, os indicadores de transtorno para o uso de álcool e indicadores de busca de ajuda e tratamento. O LENAD, então, é um levantamento que acontece em séries históricas. Nós tivemos a primeira edição dele em 2006, a segunda edição em 2012 e finalizamos a terceira edição do LENAD também pela Senad, iniciada com o Senapred, sempre realizada com a Ipsos, como sendo a empresa executora da coleta de dados do LENAD, com 3 edições históricas, então. Nós temos nessas 3 edições amostras variadas. Em 2006, de fato, o nosso interesse do professor Ronaldo Laranjeira, principalmente, era o foco no consumo de álcool, políticas públicas, regulações. Então, a nossa amostra ela é reduzida em função da representatividade para consumidores de álcool, para bebedores. Em 2012, nós expandimos o levantamento para que ele abordasse também a parte de drogas ilícitas, de uma forma muito mais cuidadosa, usando um protocolo de sigilo, e finalmente em 2022 e 2023 nós fizemos a coleta dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês, com uma taxa de resposta de 57% no nível do domicílio e 89% no nível do indivíduo. Nosso terceiro LENAD, então, tem uma amostra de 16.608 participantes. Eu vou destacar aqui, dentre tantos detalhes metodológicos, o fato de que foi o único levantamento nessa amplitude, nessa dimensão, que se preocupou, na verdade, com essa questão delicada e ética, que é causar algum desconforto nos participantes. Eu acho que isso eu gosto de sempre trazer, porque eu acho que é uma melhor prática para estudos nesse tema e em temas que envolvem saúde mental de forma geral, oferecer amparo psicológico para os respondentes durante todo o período do levantamento. Isso foi feito em parceria com o CAISM da Unifesp. O LENAD, então, ele é extremamente abrangente. Desde a primeira edição, nós temos, além de consumo de drogas, álcool e outras drogas, nós temos também bastante enfoque em violências, violência doméstica, violência na infância, violência urbana. Nós sempre tentamos, desde a primeira edição, rastrear transtornos comórbidos aos transtornos aditivos, que são fatores de risco, e na terceira edição do LENAD, então, nós fizemos uma expansão com a possibilidade de ter uma amostra bem mais significativa. Nós expandimos também os instrumentos. Em 2023, então, nós expandimos também os instrumentos de avaliação para que a gente pudesse detectar, através do levantamento, indicadores de fenômenos novos, fenômenos mais recentes. Foi quando a gente, por exemplo, investigou as bets, né, os jogos de aposta, que foi uma das divulgações que já ocorreram do LENAD, que se fez bastante pertinente para o momento que a gente estava vivendo. Para frente, então, teremos outros módulos temáticos, além do tabaco e vape, que já foi divulgado, cocaína e crack, que foi divulgado, teremos para frente consumo de psicodélicas e maconha, e outros temas que permeiam a questão do uso de substâncias e desenvolvimento de transtornos, como os de telas, outros transtornos comuns, como ansiedade, comportamentos de autolesão, como suicídio, psicose. Então, o LENAD ele tem uma abrangência bastante grande e a ideia é trazer esses dados de forma modular, né? Que a gente possa discutir cada assunto aprofundadamente, como a gente está tendo o prazer de fazer aqui nessa manhã. Falando agora sobre a nossa avaliação de consumo de álcool e transtorno. Acho que uma coisa importante que eu vou salientar antes de chegar nos resultados é a profundidade da nossa metodologia para avaliar problemas de consumo, tanto consumo pesado,
temos 5 ou 6 indicadores diferentes que podem, que permitem que a gente possa fazer uma verificação bastante aprofundada de padrão de consumo de álcool, mas também de padrão de uso problemático, como risco pela escala audit e como o protocolo da CIDI, que é um protocolo que permite o rastreamento e o diagnóstico, de fato, de alcoolismo. Ele é o único levantamento de âmbito nacional até o momento, né, até acho que chegar o PNSM, que vai também incorporar essas medidas para a saúde mental geral. Ele é o único levantamento de âmbito nacional que permite a detecção de alcoolismo e desses indicadores mais aprofundados de padrão de uso. Vou salientar também outra questão da metodologia, que é o fato da padronização de doses, que recentemente a DAENT, o Ministério da Saúde, lançou a nota técnica padronizando a dose consumida. O LENAD, ele traz, né, desde a primeira edição, um cartão que garante que os entrevistados, que os nossos respondentes possam, de fato, relatar consumo de álcool em quantidades que são pareadas e que a gente pode ter alguma confiança para todos esses outros indicadores que vão estar relacionados à quantidade consumida. Então, todos os resultados que eu vou apresentar aqui vão estar baseados nessa metodologia. Vou começar falando, então, do padrão de consumo na população adulta. Quando a gente fala adultos no LENAD, a nossa amostra é de 18 anos ou mais, a gente não tem um recorte superior, a gente fala de maiores de idade no LENAD. A nossa amostra, então, mostrou, né, com dados representativos, que o consumo, tanto na vida, quanto no último ano, quanto no último mês, que são os 3 indicadores principais, as janelas de tempo de uso, né, ou experimentação e consumo recente, que a gente usa, que é uso no último ano e no último mês, eles mostram uma distribuição bastante variada dentro das macro-regiões brasileiras, destacando o centro-oeste, sul e sudeste como as regiões com maior proporção de consumidores para todos os indicadores, não só a experimentação, que alcança, né, passa de 70%, tanto o sul quanto o centro-oeste, quanto de consumo recente. Uma questão interessante que eu acho que é fundamental, acho que a secretária Marta já trouxe isso na fala introdutória dela, é essa característica que faz o Brasil mais atípico quanto ao padrão de consumo de álcool. O que o LENAD detectou foi uma confirmação, na verdade, o que a gente já tinha detectado nas comparações da série histórica de 6 e 12, é o fato de que o Brasil, ele concentra, né, uma proporção muito pequena de consumidores, de bebedores. Nossa proporção de bebedores que a gente considera no LENAD como pessoas que beberam no último ano, ela é menos da metade, é 42%, e isso é confirmado com uma série de outros inquéritos nacionais que mostram geralmente essa proporção que pode ser considerada baixa, né, abaixo do esperado, pelo menos, de consumidores, mas que, todavia, a gente observa que o consumo entre os bebedores é bastante exagerado. Então, todos os nossos indicadores de consumo que indicam padrões problemáticos, nocivos, eles acabam sendo bastante destacados, podendo ou não ter uma variação significativa entre as edições do levantamento, mas o mais importante é que todos esses indicadores, eles estão bastante acima de levantamentos similares em outras nações. Então, a gente tem uma proporção de bebedores que fazem uso de um padrão nocivo muito além da média, de forma geral. Vou pensar aqui para a apresentação o indicador de consumo pesado episódico, que é o que foi oficialmente eleito pelo Ministério da Saúde como sendo o indicador de consumo pesado para todo o país, e mostrando aqui para vocês os dados tanto na população total quanto entre os bebedores. Eu acho importante mostrar esses dois justamente para a gente entender o quanto que quando se olha, se põe uma lupa entre os consumidores, entre os bebedores, se observa que mais da metade está fazendo um padrão bastante exagerado. Quase 70% dos homens, eles fazem esse padrão de consumo que é 6 unidades de álcool ou
mais numa única ocasião, que é considerado, né, está associado a uma série de riscos. Então, isso é um dos dados mais relevantes para a gente. Ao reportar esses dados por sexo, no LENAD, a gente observa uma tendência que varia bastante nos grupos etários, mas especialmente nos adultos, nós vimos um aumento significativo, né, daí comparando as séries históricas, do padrão de consumo pesado, principalmente no sexo feminino. Ou seja, o que a gente observa é uma tendência de igualar os sexos. Os homens no Brasil sempre fizeram um padrão muito abusivo, né? E antes a gente tinha menores proporções de mulheres bebedoras e também menores proporções de mulheres que faziam um abuso, que faziam consumo num padrão abusivo. Isso está mudando, né? A gente continua com uma diferença considerável entre os sexos, ou seja, continuam os homens consumindo, maior proporção de homens consumindo, porém, cada vez mais as mulheres sobem o seu padrão de consumo e começam a se equiparar ao padrão de consumo entre os bebedores do sexo masculino. Nós temos, como eu falei antes, dois indicadores importantes para detectar uso problemático. Um deles é a escala Audit, que é usada amplamente internacionalmente para detectar consumo de risco. Embora ela traga, né, a possível identificação de dependência, ela não é um diagnóstico, ela é relevante para a gente no sentido de entender padrões de uso que não necessariamente chegam a ser a dependência do álcool, que a gente chama de transtorno pelo uso de álcool, mas padrões de risco. E o que a gente observa é novamente o Centro-Oeste se destacando com um consumo de alto risco bastante prevalente na população total e também entre os bebedores. Trouxe aqui o dado recortado por tipo de bebida de preferência. Achei que isso é relevante e vai ser bastante útil para a discussão da minha colega Lísia a seguir, que vai falar sobre as questões de preço, tributação. A gente observa isso de uma forma consistente desde primeira edição do levantamento em 2006, a cerveja como sendo o tipo de bebida com maior consumo, principalmente entre adultos, mas também entre adolescentes. Isso é importante, existia, né, várias suposições aí sobre preferências dentro da população de adolescentes e não se confirma. Na verdade, a cerveja ela segue sendo a bebida de consumo preferencial dessa população também, mas o que a gente observa é que, ainda que a cerveja esteja despontando como mais prevalente, entre os adolescentes existe uma maior distribuição de tipos de bebida consumida e especialmente eu destaco aqui os destilados. Né, a questão principalmente desse uso que acaba sendo muito relacionado à população jovem, de mistura de, né, um energético com vodka, que é o que a gente conseguiu observar aqui, que está bem superior à proporção observada dentro da população adulta. Isso, então, é o meu gancho para falar sobre, especificamente, consumo entre os adolescentes. É importante salientar que adolescentes, para o LENAD, eu me refiro à população com 14 a 17 anos. Tá? Então, a gente está falando de menores de idade. Então, todos os dados que eu vou mostrar aqui, é importante salientar que se referem a uma população que nem deveria estar consumindo álcool em função da nossa legislação. E a gente tem aqui prevalências que, ó, claro, são menores que a dos adultos, mas nem por isso menos importante, tendo em vista que a gente está falando de jovens que têm ainda o cérebro em crescimento. Acho que é importante salientar aqui, talvez a Lísia vá complementar na fala posterior, o quanto que o álcool vai impactar num cérebro que está ainda crescendo, né? O quanto que esse consumo, ele é, em qualquer quantidade, ele é de risco em função do impacto que o álcool causa no crescimento cerebral, fazendo modificações que podem ser permanentes e vulnerabilizando esse adolescente para transtornos na vida adulta. Então, a gente vê, tanto no consumo na vida, último ano e último mês, prevalências importantes de consumo nessa faixa etária, mostrando a facilidade de acesso, né, e as nossas barreiras aqui, as nossas dificuldades em restrição de venda para menores de idade. E isso se vê, em termos regionais, muito saliente, de novo, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Né? Nós temos maiores prevalências de consumo na adolescência nessas três macro-regiões.
Quanto aos indicadores de consumo entre o sexo, dentro dos adolescentes, é interessante apontar o quanto que essa diferença de sexo e gênero não é mais perceptível, embora esteja levemente, né, diferente, as meninas ultrapassaram os meninos. Então, a gente vê um padrão inverso do que se observa entre os adultos. Enquanto nos adultos os homens têm uma prevalência maior, a gente já viu no Lenad 2 essa tendência acontecer, que era não só esse crescimento da proporção de mulheres fazendo um consumo abusivo, mas também aumento da proporção de mulheres bebedoras. E aqui no Lenad 3 a gente vê claramente essa inversão onde as meninas estão consumindo mais que os meninos. Esse dado está alinhado com muitos outros levantamentos que também fazem com uma população, uma amostra representativa do país. Quando eu falo de consumo no último ano, prevalências de bebedores, é relevante lembrar que o Lenad entrou em campo logo depois das restrições da Covid, da pandemia. Então, nós tivemos no Lenad o cuidado de garantir que o viés daquele ano que foi tão atípico, né, não interferisse nas nossas medições de consumo no último ano, já que todos os nossos indicadores são baseados no padrão da pessoa antes da entrevista, que se referia ao ano de 22 e 23, quando a população ainda estava saindo dessas medidas de restrição social. Então, isso é uma questão relevante para qualquer consumo de droga, uma vez que, principalmente para a população adolescente, isso significou um nível de proteção, um nível de não acesso, já que eles estavam, né, em contexto domiciliar. E o que os dados mostraram foi exatamente essa suspeita, o fato de que entre os adolescentes, quando a gente pergunta como que a pandemia afetou o consumo de bebidas alcoólicas, a gente observa uma grande proporção deles falando que eles interromperam o consumo em função da pandemia. Então, isso, consequentemente, afeta as nossas prevalências de consumo no último ano. Eu trouxe aqui, acho que não deu contraste no slide, mas a gente tem 4 pontos no tempo, onde eu tenho 2006, 2012, e essa prevalência que desconfigurou aqui na tela, peço desculpas, que está com 21,8%, é o consumo na população total adolescente, tá? As duas linhas são sexo masculino e feminino. No ano de 19, é um indicador que a gente criou para o Lenad 3, para tentar fazer uma correção a esse viés do ano 23, que era atípico, para tentar compreender se eles respondessem, não consumi no último ano, se isso era referente ao ano recente deles ou era uma coisa atípica daquele período pós-pandêmico. E o que a gente viu foi uma confirmação onde as prevalências de consumo dos adolescentes nesse ano anterior da pandemia, e a pergunta foi feita, como era, você consumia álcool no ano antes da pandemia, entre aspas, até março de 22, nós validamos, né, essa referência para que pudesse ter uma medição mais objetiva, nós conseguimos ver que, de fato, os adolescentes, eles tiveram um impacto vamos dizer assim, positivo quanto ao consumo de álcool, principalmente no que tange a padrões que estão relacionados ao uso social, como, por exemplo, o binge em 2 horas, que tem a ver com intoxicação. Todavia, o parâmetro de beber pesado episódico, como o Ministério da Saúde propõe, não se mostrou isso. Então, o que a gente nota no Lenad é que quando a gente avalia indicadores que estão sem uma delimitação específica de tempo, como o binge original, que é em 2 horas, e fala em uma ocasião, todos os grupos etários tiveram um aumento, inclusive o de adolescentes. Então, nós temos mais de 1/3 dos adolescentes fazendo consumo pesado entre os bebedores. Isso é 7% na população total de adolescente, mas é bastante relevante se considerar que a gente está falando, de novo aqui, de uma população que nem deveria estar bebendo e está fazendo um consumo bastante problemático. Esse bebê pesado episódico, então, foi significativo principalmente entre os meninos, o aumento entre 12, na última década, vamos dizer assim, né, entre 12 e 23. Vou trazer, então, aqui os indicadores de alcoolismo, que é rastreado através do protocolo CIDI, com a entrevista que se baseia nos critérios diagnósticos do DSM-5,
tá? Quando eu falo de séries históricas, o LENAD aconteceu em 2006, quando a gente ainda tinha o DSM-4, ainda não tinha lançado o 5, na verdade, quando o LENAD entra em campo, os 6. Ainda não foi lançado o 4, mas o professor Raul Caetano, que é do nosso comitê, fazia parte do comitê do DSM, então nós trouxemos adiantadamente os critérios diagnósticos do DSM-4 no LENAD 1, então nós temos no LENAD 1 o DSM-4 como parâmetro, que são os critérios para alcoolismo na época, e para o LENAD 2 e 3 nós usamos a última versão, que é a atual, que é o DSM-5, e nós temos esses indicadores baseados nisso. Problemas de álcool na família. Nós fizemos esse indicador indireto para ter uma noção da proporção, principalmente para entender isso também entre adolescentes, o quanto que eles têm alguém próximo na família fazendo um consumo que é considerado alcoolismo. A gente não sabe, a gente não rastreou esse pai, mas a gente, ou o tio, né, que foram os casos que mais foram referidos, mas é bastante importante porque a gente sabe o quanto que o consumo abusivo dentro do ambiente familiar é um fator de risco, não só por questões ambientais, mas também genéticas. É importante salientar que dentro desses que falaram, né, dos que falaram que teve problema de consumo de álcool, que acreditam ser uma dependência dentro da família, a proporção de pais foi de 25,8%, ou seja, um quarto dos respondentes disseram que tiveram um pai, ou tem ainda um pai que eles acreditam que é alcoolista. Isso é bastante relevante. Agora, as medidas diretas desse rastreamento de alcoolismo, a gente tem aqui a série histórica com o LENAD 1, com as proporções que são, embora tenham oscilações, elas não são significativas estatisticamente, nós temos o panorama aqui é de uma estabilização, de uma prevalência bastante alta de alcoolismo na população. Né? A gente chega na população total do LENAD 3, 11,5% de indivíduos na população total com critérios clínicos para transtorno pelo uso de álcool, de alcoolismo. Essa prevalência é bastante mais elevada entre o sexo masculino, também em relação à maior proporção de consumidores, a gente está falando aqui sobre a população total. Quando a gente recorta esses dados, então, nos extratos etários, nós temos aí a identificação de alcoolismo já na adolescência, ou seja, 5,7% dos nossos jovens de 14 a 17 anos têm critério diagnóstico para alcoolismo. De novo, vou frisar, a gente está falando de uma população que nem deveria estar consumindo, eles já estão com transtorno pelo uso de álcool, eles estão doentes, necessitando tratamento, e a gente sabe o quanto que o tratamento do alcoolismo é complexo e custoso, né? E demanda um empenho por ser uma doença crônica bastante difícil de tratar, com índice de sucesso muito baixo, e já na adolescência a gente detecta esses 5,7% de indivíduos com transtorno. No LENAD nós temos módulos, eu pensei aqui os dados, a gente vai ao decorrer do tempo fazer novos lançamentos falando só de acesso e problemas relacionados, mas aqui eu pensei para essa primeira lançamento do álcool, indicadores que são relevantes e que conversam com a questão do alcoolismo. Nós temos, para todas as substâncias no LENAD, uma pergunta, uma questão simples de uma escala Likert de o quanto que a pessoa gostaria de reduzir ou interromper o consumo, e foi bastante interessante perceber que a gente vê, né, os dois extremos muito claramente, né, indivíduos que falam que não estão nada motivados, estão bem com o padrão de uso que fazem, mas quase um terço deles fazendo um score máximo nessa escala Likert, dizendo eu gostaria sim de reduzir ou interromper o meu consumo de álcool. Isso é bastante relevante porque mostra essa demanda, né, não só por atenção na saúde primária e secundária, mas também de estratégias preventivas. Quando se fala, né, com a pessoa que diz que tem uma motivação, o LENAD faz na entrevista uma investigação sobre o histórico de tentativas de interrupção ou diminuição e histórico de busca de ajuda, fazendo um mapeamento aí de uso de rede de apoio. Nós vimos que de toda a população de bebedores, nós tivemos metade dizendo que nunca nem tentaram parar, e a outra metade tentando parar consumo ou interromper o consumo recentemente ou há mais de um ano. É interessante salientar o quanto que as prevalências de não
ter tentado parar são quase idênticas entre aqueles que têm problema, que estão bebendo de forma nociva, e os que não estão. Né? Isso mostra, acho que é uma reflexão para pensar em políticas de advocacy, de crenças normativas permissivas sobre o álcool, como a secretária introduziu aqui nessa mesa, né? O quanto que isso vai ser importante para explorar e planejar estratégias de prevenção. Dentro dos indivíduos que têm indicação de consumo de risco ou dependência, nós temos 27% que tentaram parar de beber recentemente. Então, a gente está falando aqui de pessoas que estão atualmente com, né, indicação de consumo de risco ou dependência, e só 27% tentou baixar ou reduzir o consumo. Isso se converte numa quantidade ínfima de alcoolistas que buscaram de fato o tratamento. Então, nós temos a motivação, nós temos um indicador que é já tentei, não tentei, e nós temos um indicador que é você buscou algum tipo de tratamento para o seu problema com álcool? E isso foi perguntado para aqueles que tinham transtorno. Essa proporção foi novamente bastante semelhante entre os bebedores, que disseram sim, eu já quis parar. Eles não têm transtorno, eles nem sequer estão dentro da categoria de abuso, mas eles já estão dizendo, eu gostaria de interromper ou parar, e eu já busquei ajuda para isso. Enquanto entre aqueles, é abreviação para transtorno pelo uso de álcool, alcoolismo. Entre aqueles com transtorno pelo uso, nós temos apenas 1,9% tendo buscado algum tipo de tratamento recentemente, o que é extremamente baixo e faz a gente refletir o quanto que é importante ter levantamentos domiciliares populacionais para detectar essa proporção, porque o que acontece é que a gente tem uma abundância de dados clínicos que faz muitas vezes a gente ter uma percepção enviesada de que todo mundo está buscando tratamento, porque afinal a gente tem muitos dados de hospitais, de serviços, mas quando a gente olha na população total, o que a gente vê é que a grande maioria, a massiva maioria de pessoas com alcoolismo diagnosticado nem tentaram parar e nem buscaram nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de ajuda. Isso se manifesta bem diferente entre as regiões. Aqui a gente não está falando necessariamente de acesso, é importante salientar, eu estou falando de você já buscou algum tratamento e não necessariamente você acessou o tratamento, você conseguiu, né? Então essa separação regional, ela está se referindo à percepção do indivíduo de querer buscar ajuda. A gente vê uma maior prevalência no sul, nordeste, com a prevalência significativamente mais baixa no norte e sudeste do país. Quando a gente investiga, então, qual tipo de tratamento ou de serviço ou de apoio que essa pessoa buscou, a gente vê o CAPS-AD, que é o serviço oficial, né, da RAPS, que oferece a atenção e tratamento para alcoolismo, como sendo o mais citado, né, entre aqueles que buscaram ajuda, e uma série de outros serviços, né, que são oficialmente do SUS ou do SUAS, que vão ser as primeiras portas de entrada desses indivíduos que buscam tratamento. Eu destaco aqui a alta prevalência dos grupos de mútua ajuda, mais de 1/3, quase alcançando, né, as comunidades terapêuticas e tratamento ambulatorial no CAPS, e outros tipos de rede de apoio, como padre, pastor, curandeiro, amigo. Então, isso mostra o quanto que a rede de apoio é importante e o quanto que também é relevante capacitar a rede básica de saúde para que possa reconhecer transtorno. A gente sabe que a Audit, que é essa escala que a gente usa no LENAD, ela é recomendada para ser usada em serviços de atenção primária para detectar consumo de risco. Então, a importância de que isso seja olhado, uma vez que só 42% vai para o CAPS, onde os profissionais estão preparados para tratar o alcoolismo, enquanto no resto da rede, muitas vezes, esse tratamento não é qualificado. Então, a importância do rastreamento e a intervenção precoce para problemas relacionados ao álcool. Nós temos a verificação, né? Todas as edições nós temos a preocupação de compreender melhor os ex-bebedores, aqueles que conseguiram interromper o uso, aqueles que disseram que bebiam antes
e que não beberam no último ano. Nós consideramos esse o critério para ser os ex-bebedores. E a gente vê que dentro da população brasileira, a gente tem 14, quase 15% de indivíduos que não estão mais consumindo álcool. Eles beberam no passado e não consomem atualmente. Desses 14%, só um quarto fazia uso pesado, ou seja, a gente tem uma proporção considerável de indivíduos que nem faziam consumo problemático, mas optaram por se abster e interromper o consumo e responderam que não haviam consumido nenhum tipo de bebida alcoólica no último ano. Então, isso não é para o mês, eu considero isso o último ano. Então, é de fato uma pessoa que pode ser considerada abstêmia. E nesse sentido, eu trouxe aqui uma análise no tempo do aumento da proporção que não consome álcool no Brasil. Acho que a gente está com a Nara aqui para falar sobre prevenção. Acho que é um debate que vai fazer parte do nosso encontro de hoje. Eu acho que esse dado, ele alimenta muito qualquer estratégia preventiva. A gente sabe que crença normativa, principalmente adolescentes, achando que está todo mundo bebendo, só eu que não bebo, é um fator de risco. Divulgar e repercutir o fato de que no Brasil, o Brasil tem uma proporção enorme de pessoas que optam não beber, que não necessariamente tinham problema, elas simplesmente não bebem, né? E um adolescente que diz que não consome álcool, ele está dentro da norma, né? Ele é a maioria ainda. Então, por isso eu acho importante trazer essas proporções da nossa população de pessoas que não tem nenhum tipo de consumo de álcool no último ano. Eu trouxe aqui só para a gente discutir, acho que fazer o gancho com as próximas apresentações, e confirmando também a fala da secretária sobre o quanto que o álcool é, sim, o nosso principal problema de saúde pública no que tange consumo de substâncias. Esse paralelo, nós tivemos já, esses aqui são os dados já divulgados no LENAD, consumo de tabaco ou vape, cocaína, crack, apostas e o álcool. E em termos de proporção na população, em termos de também de projeção de números absolutos de pessoas com problema, não tem nenhuma dúvida, né, que a gente está falando aqui do nosso principal problema, e eu saliento, né, o quanto que as apostas, as bets, elas furaram a fila e foram lá para frente e estão entre o tabaco, que até então era, né, bastante importante e relevante para a saúde pública, talvez, né, esteja em risco também, como a gente já falou nos dados do LENAD sobre tabaco, com a inclusão do vape, dos dispositivos eletrônicos de fumar na população jovem, mas, mesmo assim, as apostas elas entraram como sendo o segundo comportamento aditivo mais prevalente na população, e o álcool, sem nenhuma dúvida, o primeiro, em termos de números absolutos de pessoas afetadas. Concluindo, então, eu acho que todos os pontos principais aqui eu já fui falando enquanto trouxe os dados. Nós temos, então, um país que tem extremos, né, em termos de padrão de consumo de álcool. Nós temos uma proporção consideravelmente reduzida de bebedores, porém, entre esses, a proporção de padrão de uso é bastante problemática e índices altíssimos de dependência, segundo o DSM-5. Isso gera um contraste e mostra a importância de fazer estratégias que atinjam essa população que faz o consumo pesado entre os bebedores. Vimos diferenças bem importantes de sexo e de regiões brasileiras. O sexo mostrando os homens em maior risco dentro das populações dos adultos e o inverso acontecendo entre os jovens. E as regiões centro-oeste, sul e sudeste como sendo um ponto de atenção em termos de acesso e problemas relacionados ao consumo também. O início precoce é um dado extremamente relevante. A gente tem mais da metade da população total dizendo que começou a consumir antes dos 18 anos, como a secretária Marta citou no início da apresentação. Mais do que isso, nós temos proporções altas de adolescentes consumindo álcool e uma série de indicadores que não vão estar presentes nesse caderno, mas a nossa próxima edição, a ideia é explorar ao máximo todos os indicadores de acesso, que eu garanto, eu vou dar o spoiler, é absurdo, né? Nós temos os aplicativos de compra de álcool, nós temos a venda para menores, então esses são o próximo foco do LENAD vai ser explorar todos os indicadores que mostram o porquê
desse padrão de uso pesado entre os adolescentes, que tem relação com esse fácil acesso e preço reduzido, já fazendo gancho aqui para minha colega falar dos dados das recomendações de política pública. Saliento também a questão do CAPS como sendo o serviço mais buscado e a importância de qualificação de outros serviços que não são especializados para atenderem também questões relacionadas ao álcool, uma vez que nem toda a população vai ter acesso a um CAPS AD, né? Então, a gente tem a importância dos serviços ambulatoriais como primeira porta para o álcool e a importância de qualificar esses profissionais para que eles recebam e identifiquem consumo exagerado, né, e em risco em fases iniciais antes que o alcoolismo se desenvolva e quando ele fica tão mais complicado para tratar. São essas as implicações mais diretas. Eu vou deixar a fala agora com a Lísia para falar dessas recomendações que conversam bastante com esses dados, mas também salientar o quanto que esse levantamento, embora tenha, né, sido possível trazer uma série de informações extremamente relevantes, nós tivemos todas as nossas comparações, como vocês viram, eu falei dos indicadores, né, para entender o consumo entre esse período. Nós temos edições com espaçamento demasiadamente grande para compreender as tendências. Em nenhum momento eu falo muito de tendências aqui, porque com 10 anos entre uma edição e outra é impossível entender uma tendência, até porque a gente vê essa oscilação que não é uma tendência, que é explicada por um período muito grande entre edições, e essa parte dessas políticas públicas e dessas demandas que os dados mostram é a necessidade de sistematizar o monitoramento de indicadores de consumo aprofundados, né? Nós temos o PNS, o Vigitel, a PENSE, que trazem indicadores importantíssimos. Dentro do caderno nós fizemos toda uma discussão, fazendo esse pareamento, fazendo essa comparação, mas de fato, ao fazer o pareamento, nós vemos o quanto que é importante um levantamento que é focado em drogas, álcool e outras drogas, para detectar esses problemas e detectar essas sutilezas de padrão de consumo. Então, um dos pontos principais das minhas conclusões é a importância de sistematizar e tentar garantir que o próximo LENAD, ou seja o nome que for, não leve mais 10 anos para ocorrer, que a gente consiga fazer num período que, como é recomendado e geralmente feito em outros países, como intervalos de 2 a 3 anos. Tudo que eu falei aqui vai estar no caderno, acessível dentro acho que da plataforma do OBID e também no site do LENAD. Esse QR Code leva vocês para a seção de resultados do LENAD. Lá dentro vocês podem encontrar não só os cadernos do álcool com todos os documentos que são complementares, mas também os resultados para tabaco e vape, jogos de aposta e cocaína e crack. Estão todos disponíveis no nosso site e na nossa página, onde a gente, né, em função do serviço de apoio ao participante, acabou criando um portal que está lá disponível com informações sobre drogas, com melhores práticas, sobre os 3 grandes domínios de tratamento, prevenção e busca na rede de serviços. Todos esses dados vão estar lá no LENAD e também uma plataforma de informação sobre drogas. Deixo aqui, então, meu agradecimento à Senad, à parceria e toda essa oportunidade de falar e de discutir, trazer todos esses atores aqui para essa oportunidade para discutir estratégias de prevenção. Eu acho que o LENAD é só um começo, né? Esses dados eu acho que é um ponto de partida para que as ações possam ser feitas de uma forma mais planejada e informada, baseada em evidências. Muito obrigada.